Ok. Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui nos preparativos para entrar ao vivo para a nossa aula de hoje, no curso da Comuna de Paris. A gente vai iniciar aqui e fazer uma abertura passando o vídeo da Manuela Dávila. Então, queria agradecer a todos que já estão presentes aqui, esperando o início da nossa aula. E vamos começar com o vídeo. Ah, não, pessoal, o vídeo vai ficar para mais tarde. Vamos, então, iniciando aqui. Queria me apresentar, eu me chamo Bianca, sou da União da Juventude Socialista, estudo Direito na Universidade de São Paulo e ocupo também a tarefa de diretora de Relações Internacionais da União Nacional dos Estudantes. Vou mediar essa aula aqui com vocês, participar da aula com todo mundo hoje. E queria falar um pouquinho sobre o nosso curso, né, que está aqui na sua reta final. O grande objetivo do nosso curso é jogar luz sobre um dos eventos mais importantes da história, mas que segue até hoje invisibilizado pelo que se considera a história oficial. A Comuna de Paris foi a primeira experiência do proletariado no poder. Foi quando a classe trabalhadora governou a cidade de Paris por cerca de 70 dias, e com o poder nas mãos, iniciou a construção de uma sociedade justa e fraterna. Os trabalhadores que participaram desse levante foram barbaramente reprimidos pelas classes dominantes quando estas retomaram o poder. Um banho de sangue nas ruas de Paris que jamais apagou o legado de esperança no futuro e na capacidade do proletariado de tomar os céus de assalto. 150 anos depois, é necessário revisitar essa rica experiência, exaltar o seu heroísmo e examinar os seus erros. Assim, prosseguir no enfrentamento desse sistema de exploração e opressão que é o capitalismo. Esse curso é um oferecimento da Escola Castro Alves, construída pela União da Juventude Socialista, em parceria com a Fundação Grabois. E o motivo da nossa união para realizar esse curso é trazer mais conhecimento em torno desse debate de caráter histórico, revelador de como se deu a luta de classes em um momento importante no desenvolvimento dos movimentos dos trabalhadores e trabalhadoras, que nos possibilita aprendizado para desenvolver as transformações que nós precisamos para avançar na luta nos dias de hoje. A Escola Castro Alves, a União da Juventude Socialista e a Fundação Maurício Grabois estão juntas para a promoção do conhecimento científico sobre o desenvolvimento do capitalismo, sobre as lutas em defesa de uma nova sociedade socialista que promova o desenvolvimento econômico com elevação no padrão de vida do povo, combatendo todas as formas de opressão. Convido a juventude que está assistindo esse curso para conhecer e se filiar à União da Juventude Socialista, fortalecendo a luta em defesa do Brasil e da vida, conjugando o nosso slogan: vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro. Na UJS, se fortalece a luta contra o machismo, o racismo e a LGBTQI-fobia. Convido também a todos para conhecerem a Fundação Maurício Grabois, espaço fundamental para o debate das ideias avançadas, especialmente a TV Grabois no YouTube. Gostaria de aproveitar também a oportunidade para divulgar o lançamento da terceira edição do livro A Comuna de Paris, pela editora Anita Garibaldi. Os participantes do curso que usarem o cupom Curso Comuna, tudo em caps lock, terão 20% de desconto no momento da compra. E gostaria de informar também que os links para a compra do livro físico e do e-book estão aqui na descrição do nosso vídeo. A metodologia da nossa aula vai ser o seguinte: no intervalo, nós vamos colocar na descrição desse vídeo uma lista de presença e preenchendo pelo menos 2 das 3 aulas, vocês recebem um certificado de participação no curso. As aulas vão seguir disponíveis no YouTube da TV Grabois, mas a lista de presença para obtenção do certificado só fica disponível agora no momento das transmissões ao vivo. As aulas também vão ser disponibilizadas em áudio no podcast Castro Alves, disponível nas plataformas Deezer e Spotify. Gostaria, então, de expor um pouquinho da nossa dinâmica. Nós vamos receber aqui hoje o professor Silvio Costa, que é historiador, professor de Sociologia, Ciência e Teoria Política na Pontifícia Universidade Católica de Goiás
e é também autor e organização do nosso livro de destaque de hoje, A Comuna de Paris, o proletariado toma o céu de assalto. Gostaria, então, de cumprimentar e agradecer a presença do professor que está aqui conosco hoje, agradecer também a presença das intérpretes que vão nos acompanhar durante toda a aula, e expor um pouquinho a nossa dinâmica também. Nós teremos 1 hora de exposição, 5 minutos de intervalo e depois 30 minutos para o professor Silvio responder as perguntas, que devem ser enviadas no e-mail formaçãonacionaljs@gmail.com. Gostaria, por fim, então, de desejar uma boa aula a todos e passar para o professor. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de, mais uma vez aqui, agradecê-los pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês e espero que, nestes encontros que realizamos até agora, eu tenha conseguido contribuir para ampliar, pelo menos um pouquinho, o conhecimento de vocês. Espero que hoje nós tenhamos a oportunidade de ampliar um pouco esse conhecimento. E eu espero que tenhamos conseguido não só fornecer-lhes subsídios sobre a Comuna de Paris de 1871, mas também contribuído para instrumentalizado para a terrível e ferrenha batalha que travamos hoje contra o obscurantismo, o fundamentalismo, o fascismo e o nazifascismo. Como eu disse nas aulas anteriores, para nós entendermos a realidade, é necessário pesquisar, é necessário estudar, é necessário entender a realidade. E isso é um instrumento que nós acumulamos aqui no nosso cérebro, que passa a dirigir as nossas ações e a nossa vida. Portanto, o conhecimento é um elemento fundante e fundamental da nossa existência. Então, aqui eu gostaria, conforme já foi colocado, reafirmar o recado do Cláudio Gonzalez, da editora Anita Garibaldi. Ele diz que agora, para vocês, participantes deste curso, será oferecido um desconto de 25% no livro impresso e no e-book, para todos os participantes do curso. E quem comprar o livro ou o e-book, usando o cupom Curso Comuna, tudo junto em maiúsculo, vai receber esse desconto. E tem mais, uma grande oportunidade. E quem comprar o livro impresso ganha também, no mesmo dia da compra, o e-book do livro. Ou seja, é o famoso 2 por 1. Você paga 1 e recebe 2, não é? Receberá o livro físico e receberá o e-book nesses endereços que estão colocados aí. E espero que vocês gostem, quem adquirir o livro ou o e-book, que seja útil e que vocês gostem, porque eu, particularmente, estou muito orgulhoso, não só de ter a oportunidade de estar lançando a 3ª edição, mas é uma edição de grande qualidade, repleta de ilustrações, é ampliado com vários outros artigos, e ilustrações coloridas, não é? Então, eu estou assim, muito orgulhoso de estar lançando essa 3ª edição, que no mercado editorial brasileiro é uma coisa muito difícil um livro chegar na 3ª edição, e eu tive a felicidade e o apoio da Anita Garibaldi, da Fundação Maurício Grabois, para lançar um livro de grande qualidade gráfica, com ilustrações e colorido. Sem dúvida nenhuma, vocês não vão se arrepender, vão, de fato, se vangloriar de ter esse livro, não só pelo seu conteúdo, mas também pelo design, pela forma gráfica, pelas ilustrações, que são todas coloridas. Então, ao tratar da Comuna de Paris, as avaliações dos acontecimentos revolucionários, não só da Comuna, dos acontecimentos revolucionários em geral, levam a diferentes análises, há algumas, inclusive, contraditórias, que se negam mutuamente. Especificamente em relação à Comuna de Paris, pelo seu caráter de classe socialista, há diferentes avaliações.
colocando em posições extremas os reacionários, a burguesia, que assume atitudes contrárias e a criticam radicalmente. E, por outro lado, aqueles que acriticamente a glorificam de forma dogmática e sectária. Nesse sentido, é preciso estar muito atento e ter muito cuidado com essas duas posições. Daí ontem nós estávamos falando, é preciso buscar conhecer a Comuna de Paris o mais próximo possível do que ela foi, do que é o real da Comuna de Paris. Mas numa análise menos apaixonada e mais objetiva, essa análise nos permite compreender que sua ressonância, suas conquistas e consequências ultrapassam em muito os limitados 72 dias de sua existência, quando esse Paris esteve sobre uma onda revolucionária que marca a história da humanidade. Algumas das debilidades que serão explicitadas pela Comuna, inclusive, já haviam sido apontadas por Marx e pela Internacional, que, ao considerarem as condições históricas existentes à época, compreenderam que as mesmas não comportavam, naquele momento, a possibilidade de uma revolução popular e socialista vitoriosa. Eles chamam a atenção para as debilidades organizativas, para o perigo do isolamento político do proletariado de Paris e para a superioridade numérica das tropas militares da reação, seja das tropas da reação francesa, seja as tropas prussianas que cercavam Paris e estavam ocupando parte da França em função da vitória da Guerra Franco-Prussiana. Inclusive, antes dos acontecimentos dramáticos que são desencadeados a partir de 18 de março, a Internacional, através de Marx, dos escritos de Marx, haviam se manifestado contra a deflagração do movimento naquele momento. Eles apontavam e entendiam que não era o momento de promover uma insurreição, porque estava em risco colocar os melhores filhos que a França tinha produzido em termos das lutas proletárias que estavam se rearticulando, se reorganizando, sobre na frente dos canhões das baionetas da reação. Do ponto de vista político, podemos apontar vários equívocos cometidos, em geral pela benevolência e certa liberalidade diante do inimigo de classe, e pela ausência, isso é importante, e pela ausência de uma organização e um comando político nacional unificado e centralizado, de um trabalho prévio de caráter revolucionário. Então, Marx, analisando aquele contexto de ressurgir do movimento popular, do movimento sindical, do movimento proletário, não havia essa possibilidade de desencadear ali uma insurreição com a possibilidade de ser vitoriosa. Esses fatos contribuíram para a falta da unidade política necessária, o que repercutiu negativamente diante do poderio bélico e da unidade política e militar da reação, mesmo frente à bravura e o heroísmo dos comunários. Aqui eu gostaria de destacar a bravura e o heroísmo dos comunardes, que marca de forma profunda a luta proletária que se desencadeia a partir de então. Os equívocos políticos da Comuna, e eu coloquei aqui, utilizei a palavra equívocos e não erros, não é? Porque podemos fazer todo um debate e, em geral, se procura muito discutir quais foram os erros da Comuna. E eu tenho um entendimento hoje de que os erros são muito menores, porque, de fato, não ocorreram erros graves, dado a própria análise que Marx faz na Guerra Civil na França, ele aponta os perigos. Então, ao invés de erros, eu estou utilizando aqui a palavra equívocos políticos da Comuna de Paris. Deve-se anotar que um dos grandes equívocos políticos tem por conteúdo profundo respeito à propriedade, e não só a propriedade burguesa, a propriedade, e principalmente a propriedade burguesa, naquele contexto, que está relacionado diretamente ao Banco de França. Quando fazemos alguma avaliação,
algum debate, normalmente se surge essa questão relacionada ao Banco de França. Segundo se analisa, um dos maiores equívocos da Comuna foi a reverência com que olhavam o Banco de França. E, uma vez mais, grande parte desse erro foi devido à minoria, porque houve uma discussão, houve propostas de invadir e ocupar o Banco de França, retirar as suas riquezas e divulgar todo o material que mostrava toda a podridão da nobreza e da burguesia naquele processo histórico. Isso porque o banco armazenava gigantescas reservas de ouro da burguesia francesa e da nobreza que estavam servindo para manter as tropas da reação que se encontravam em Versalhes. Ou seja, as riquezas existentes no Banco de França estavam contribuindo para financiar a contra-revolução. Na realidade, conservou em seus postos os antigos diretores e os membros da antiga diretoria. Veja, num processo revolucionário, assume o poder, está reorganizando a sociedade e tem essa reverência com relação ao Banco de França, mantendo toda a sua diretoria. E nomeou apenas um comissário que tinha a responsabilidade de resguardar a segurança do capital da burguesia francesa naquilo que dizia respeito a Paris. Então, as riquezas referentes a Paris, eles apropriaram-se de parcela dessas riquezas para manter todo o processo insurrecional, mas o restante eles não tocaram. O banco, naquele momento, tinha um total de 3 bilhões de francos em ouro, bilhetes e documentos. A quantidade representada somente em ouro e brilhantes era de 1,3 milhões de francos, uma quantia que hoje a gente poderia dizer incalculável devido a esse grande volume de riquezas existentes. Além disso, uma série de documentos que mostrava toda a história da podridão da nobreza e da burguesia. Então, sob os olhos da Comuna, de sua vigilância, o Banco de França fornecia dinheiro sem nenhuma dificuldade ao governo reacionário que se encontrava em Versalhes. Forneceu dinheiros para financiar a contra-revolução. Segundo o Savalier, inclusive o próprio Marx, se a Comuna tivesse tomado posse do banco, a burguesia francesa teria exercido pressão sobre o governo de Versalhes para exigir que assinasse um acordo com a Comuna. Houve também muitas divergências ideológicas, porque foi um tema profundamente debatido no Conselho da Comuna. E havia um setor que acaba que se torna majoritário, que era contrário a invadir o Banco de França, né? Que é decorrente das divergências ideológicas. Anarquistas, blanquistas, baudouifistas e outras correntes pequenas burguesas, no seio da classe operária, naquela época, dificultava a unidade de decisão em momentos cruciais, porque se aproveitou a contra-revolução para obter a vitória. Então, veja a grande dificuldade que é, num processo insurrecional, tomar decisões de forma coletiva e de forma democrática. E aqui é importantíssimo ressaltar que a Comuna foi orientada, dirigida a partir da mais ampla democracia, uma democracia direta de uma democracia radical. E isso é apontado como uma das debilidades na própria Comuna. E, do ponto de vista militar, deve-se considerar que as inovações ocorridas nos instrumentos de destruição, a invenção da metralhadora, ampliação do diâmetro dos canhões, ampliação dos efeitos destrutivos das granadas, e, por outro lado, a urbanização de Paris com a destruição de ruas estreitas e a construção de avenidas amplas, fazia com que, desde a Revolução de 1848, as insurreições circunscritas aos espaços urbanos e isolada política e geograficamente, já estava, a priori, destinada ao fracasso.
Hoje, quando nós vemos as imagens de Paris, aquelas grandes avenidas, não é? Em 1848 elas não existiam. Elas são construídas a partir do Segundo Império, ou seja, nos anos de 1850 e 1860, que promove uma reforma profunda em Paris, expulsando o proletariado para a periferia da cidade de Paris em condições subhumanas de existência. Então, isso representa também, do ponto de vista da luta de classe, da luta armada, do enfrentamento das barricadas, uma grande dificuldade. Do ponto de vista imediato e no limite de uma ordem aristocrático-burguesa, é possível detectar resultados bem visíveis. Um diz respeito à própria França e outros à Alemanha unificada, a Itália unificada, a Inglaterra industrializada, aos aprendizados que proporcionou a Bismarck e a outros países. Um dos méritos imediatos da Comuna foi que levou as classes dominantes de diversos países a repensar o tratamento que era dado à classe operária, aos trabalhadores, às mulheres. E isso vai produzir modificações profundas nas relações da burguesia, do seu Estado como instrumento de repressão, para tentar incluir e incorporar o proletariado e a população no projeto burguês. Enquanto a França, derrotada, se dedicava a uma brutal repressão aos comuneiros, Bismarck retirava a sua maneira. E Bismarck, que é o dirigente do processo de unificação dos estados prussianos, que vai redundar na Alemanha, é um conservador, um reacionário. Porém, ele teve a habilidade de vencer, comandar e vencer a Guerra Franco-Prussiana, chegar a cercar em Paris. Inicialmente tentam invadir Paris, mas devido à resistência da população, à resistência proletária, ele não adentra, não procura entrar em Paris. Então, ele cerca algumas regiões de Paris. E ele, observando aquele processo como um todo, ele reserva as suas tropas no cerco e pressiona os setores conservadores, os setores monarquias e a grande burguesia para que resolvesse aquele problema da insurreição que havia em Paris. Então, Bismarck retirava dessa experiência, à sua maneira, as consequências políticas e sociais da primeira experiência de poder proletário existente na história da humanidade. Assim, os governos monarquistas e autoritários da Alemanha e Áustria-Hungria, preocupados com a possibilidade de sublevações generalizadas das classes trabalhadoras, buscam promover condições para uma mediação entre o capital e o trabalho, para uma colaboração de classe em que o Estado tenha um papel importante. Nesse sentido, eles começam a delinear um Estado com caráter social, que algumas décadas depois, né, passa a caracterizar o que nós conhecemos até recentemente como Estado de bem-estar social. E é importante que eu gostaria de fazer uma observação, que esse Estado de bem-estar social, que é resultado da luta do proletariado, e principalmente da insurreição, da revolução causada pela Comuna de Paris em 1871, é que cria o início, né, as primeiras legislações de caráter social. Então, esse estado de bem-estar social não é um beneplácito dos Estados Unidos da América do Norte, que, ao vencer a guerra, lá no pós-Segunda Guerra, implementa o Plano Marshall. Esse Plano Marshall, no fundamental, era associar a economia europeia à economia norte-americana e tornando-a dependente da economia norte-americana, conforme nós observamos até os dias atuais, né? Portanto, é uma falácia entender que o estado de bem-estar social é um beneplácito, é resultado da boa vontade das classes exploradoras e opressoras. Ele é resultado dessa luta feroz, dessa luta heróica da classe operária, dos trabalhadores e do proletariado, aonde a Comuna de Paris, em 1871, é um marco importantíssimo.
Em novembro de 1872, enquanto os condenados da comuna se encontravam em viagem ao desterro em Nova Caledônia, que é na Oceania, que é uma ilha habitada pela França, na Antípoda, para que sirva como presídio, tem lugar uma ampla reunião de delegados dos governos da Alemanha e da Áustria-Hungria para definir a luta contra a Internacional, buscar soluções aos problemas sociais e desenvolver os rudimentos de um Estado previdente, preocupados pela sorte das classes despossuídas, ou seja, atemorizados pela possibilidade de daquela experiência da Comuna de Paris ocorresse em outros países, eles procuram amenizar as duras condições de exploração e opressão em que a classe operária, o proletariado, os trabalhadores estavam submetidos. A larga viagem à deportação, que é iniciada em 3 de maio de 1872, ela é concluída em 1º de julho de 1875, dia em que a Nova Caledônia recebe 3.859 sobreviventes da comuna, porque muitos partiram e somente 3.859 chegaram. Coincide, neste momento, coincide com o estudo das medidas para solucionar desde acima e de uma vez por, acreditavam eles, de uma vez por todas, a questão operária. Então, veja, de imediato, no próprio campo da aristocracia, da nobreza e da burguesia, esse efeito é um efeito imediato e apavorante. E queria chamar a atenção, que foi um tema que eu abordei na nossa primeira reunião, que é a propaganda, a intensa propaganda, as mentiras, as fake news dirigidas contra a Internacional, contra as ideias socialistas, contra as ideias comunistas. Então, neste momento aqui, nós assistimos uma situação, claro que com devidas condições históricas e particularidades, aquilo que ocorreu em 2018 e que está ocorrendo hoje, né? Uma grande campanha de disseminação de mentiras, de fake news, e nos meios intelectuais chamados hoje de pós-verdade. Na reunião citada de novembro de 1872, são apresentadas uma série de propostas para a regulamentação estatal do descanso dominical, a limitação do trabalho industrial das mulheres, a indenização por acidentes, a criação de oficinas de trabalho, a introdução de inspetores de fábricas, segundo os modelos ingleses, a criação de instituições educativas para os trabalhadores, a reforma do sistema habitacional, a criação de seguros de enfermidade e invalidez e a instituição de tribunais de arbitragem e conciliação. Veja, isso em 1872. O que nós estamos assistindo no Brasil hoje, dirigido por um genocida, por um mensageiro da morte, é tentar retirar aquilo que há mais de um século a classe operária e os trabalhadores conquistaram. E se tivermos um marco importante, querem eliminar as reivindicações e as lutas e conquistas posteriores à Comuna de Paris. Querem eliminar as nossas conquistas de 150 anos de luta ferrenha, luta heróica, dedicada. Não é? Então, veja, quando estamos falando da Comuna de Paris, estamos falando da história, nós estamos falando também do nosso presente, do nosso dia a dia, porque nós estamos submetidos a um governo genocida composto de mensageiros da morte que quer retroceder a história, quer retroceder as nossas conquistas há mais de 150 anos. Portanto, eu volto a reafirmar, é importante estudar, é importante conhecer a realidade, o presente, o passado, para que nós possamos construir um futuro radiante e conquistar uma sociedade mais fraterna, mais igualitária. Assim, por ironia da história, é um governo monarquista autoritário da Alemanha e da Áustria-Hungria, que, temerosos diante da onda vermelha que ameaçava seus interesses de classe, iniciam e efetivam a presença e o controle estatal da questão operária e social, que começa a delinear o chamado Estado assistencial.
E aqui, nesse sentido, eu chamaria atenção para um tema que eu abordei no nosso primeiro encontro, que é a fetichização da nossa vida. Esse estado assistencial, para que ele exista, é necessário que ele seja fetichizado. Ele apresenta-se não como ele é, ele apresenta como um fetiche como um fantasma, né? Como se tivesse o objetivo de garantir as condições de vida digna dos operários, dos trabalhadores, dos assalariados. Então, neste sentido, assume para nós grande importância estudar e entender o caráter fetichizado com que o Estado burguês, um instrumento organizado, veja, legal, de violenta repressão, é apresentado para nós através do fetiche da mercadoria, do fetiche da vida, como se estivesse preocupado com as nossas condições de existência. Eles querem produzir melhores condições de continuar e aprofundar a exploração da nossa força de trabalho. Hoje, por exemplo, através do trabalho de internet, utilizando esses instrumentos, hoje nós temos que trabalhar na nossa casa, utilizar os nossos instrumentos, barateando o custo da produção. E isso, claro, que vários da superexploração existente hoje, ela continuará no pós-pandemia. Ou seja, estamos vivendo um momento histórico de aprofundamento da exploração da força de trabalho, da nossa capacidade de produzir. E isso está relacionado com a fetichização da vida, a fetichização que tem como base estruturante a fetichização da mercadoria. Esse estado, essas relações que nós vivenciamos, as leis estão fetichizadas. Nós estamos sendo enganados a todo momento a acreditar nos fantasmas produzidos pelas classes dominantes, produzidos pela burguesia e por seus instrumentos de propaganda, por seus fake news, pelas suas pós-verdades, pelas mentiras constantes sobre as quais estamos submetidos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu disse desde o primeiro dia que, na minha visão, na França, diferente, tem suas particularidades. Diferente das outras revoluções burguesas, que eu abordei algumas com vocês no primeiro dia, é a afirmação da República na França. E isso só é possível após quase um século de revolução e contra-revolução. Então, no que se relaciona à França, ao contrário do que pretendiam os setores monarquistas, conservadores e reacionários, a insurreição proletária em Paris e em outras cidades, que não obtém sucesso e repercussão como teve a de Paris, e a defesa da República Social que surge no processo da Revolução Francesa em 1798, com o período dos jacobinos, do jacobinismo, que a burguesia, inclusive, nos seus livros de história, chama esse período do jacobinismo como um período do terror. E, claro, por que do terror? Do terror não para os trabalhadores, para a maioria da população. Era o terror para a nobreza, para a burguesia, para os exploradores e opressores. E surge, então, já lá com os jacobinos, a ideia de uma república social. República social que seria uma república que atendesse às necessidades básicas e fundamentais do proletariado, dos trabalhadores e da população. Então, essa Comuna de Paris, ela aborta as pretensões de restabelecimento da monarquia. Eu coloquei para vocês, fiz um quadro aqui, basicamente 12 grandes momentos, aonde é processo de revolução e contra-revolução, e de proclamação da República, de restauração, e, de fato, no dia 4 de setembro de 1870, é proclamada a Terceira República. Mesmo a reação, tendo o controle do aparato estatal e massacrando a Comuna de Paris, elas não têm condições de restabelecer a monarquia, mesmo querendo. Isso é um elemento importante. A Comuna foi também decisiva para a vitória da República Burguesa e marca definitivamente um realinhamento das alianças de classes
e a formação de um novo bloco no poder aristocrático burguês, na França e em diversos outros países. As diferentes frações da burguesia abandonam suas veleidades democráticas e assumem abertamente, enquanto classe, diante do proletariado, o campo da contra-revolução. As classes proprietárias, temerosas frente à possibilidade de uma república social, hegemonizada pelo proletariado socialista, articulam um novo bloco de poder orientado pela lógica da contra-revolução preventiva e organizam um sistema eleitoral tendo como objetivo neutralizar o potencial transformador representado pelos diferentes segmentos populares, quando dirigidos pelo proletariado socialista. Aqui eu queria fazer uma introdução aqui, que é o problema das eleições. O processo eleitoral, ele é um processo importante para que o proletariado revolucionário, possa acumular forças. E ele não pode acreditar que esse processo eleitoral, que através das eleições ele chegará a conquistas importantes para ter melhores condições de vida. Ele não conquistará o poder segundo a experiência histórica acumulada até hoje, pela chamada via eleitoral. Portanto, nós não podemos fugir do processo eleitoral como um instrumento de acumulação de forças. Esse sistema eleitoral que está aqui no Brasil hoje, que está organizado a nível mundial, ele tem por objetivo manter e garantir o controle das classes exploradoras sobre o aparato estatal para continuar a exploração e a opressão da grande maioria da população. Do ponto de vista de classe, foram superados em definitivo o antagonismo entre a burguesia e a nobreza, entre a república e a monarquia. As diferentes frações e facções burguesas, aliadas a outros segmentos sociais, poderiam, a partir de então, começar a disputar democraticamente o controle do aparato estatal. Do ponto de vista dos setores progressistas e revolucionários, socialistas e comunistas, a derrota da Comuna de Paris de 1871 não produz como consequência a apatia geral do movimento socialista francês e europeu naquele momento. Ao contrário, os comunardes sobreviventes, os novos comunardes que surgiram e que continuam surgindo até hoje, continua o trabalho revolucionário em diferentes partidos de caráter socialista e se integram nas lutas democráticas contra a reação e em defesa de um ideal igualitário. E o que é mais importante, mais a longo prazo, a Comuna, apesar de sua rápida derrota em 72 dias, conseguiu uma espécie de vitória, de grande vitória, porque serviu de inspiração a partir de então para os revolucionários de toda a Europa, para os revolucionários a nível mundial, inclusive em outros continentes. Seu manifesto havia proclamado o final do mundo antigo, e muitos, ao longo do planeta, se sentiam alentados, porque no período que se seguiu à guerra, em meio à guerra civil, um governo de homens e mulheres trabalhadoras capazes de cooperar e governar-se por si próprios. Ainda que tenha durado apenas 72 dias, suas ações e seus ideais foram estudados detidamente e aprendeu-se e propagou-se as lições a partir de Marx e Engels e mais tarde por Lenin e os bolcheviques principalmente. Em datas muito posteriores, como 1936, 1939, na Guerra Civil Espanhola, os revolucionários espanhóis asseguravam que eram continuadores das tradições e das práticas comunares. Isso aqui, também, nesse intervalo de tempo, temos o quê? A Revolução Russa que se inspira, em grande parte, nas experiências e nas lições que foram dadas pela Comuna de Paris. A Comuna de Paris, de 1871, ao ocorrer, por um lado, em um momento histórico de afirmação da sociedade capitalista
e do projeto civilizatório burguês, define o campo político de atuação das classes. E a burguesia, aliada ou não a outras classes proprietárias, assume o campo da contra-revolução. Expõe e revela o caráter de classe e mistificador, fetichizado, tão brilhantemente elaborado e defendido através do lema liberdade, igualdade e fraternidade, que nós cansamos de ver, de ler, não é? No processo da Revolução Burguesa na França, que havia levado diferentes setores da sociedade, esse lema levou diversos setores da sociedade a participar do processo revolucionário burguês e, ao mesmo tempo, reafirma a consciência de que este ideal somente se tornará realidade com a destruição da sociedade de classe, da sociedade burguesa, capitalista, de uma sociedade baseada na exploração e opressão da grande maioria da população. Por outro lado, o proletariado parisiense, ao assumir o poder, mesmo por curto período, organiza um novo tipo de Estado. E aqui é importante isso. Começa a organizar e organiza um novo tipo de Estado. E um modo diferente de dirigir a sociedade. E encerrando, assim, a denominada Era das Revoluções Burguesas. O que não quer dizer que não continue havendo revoluções burguesas em outros países. Por exemplo, no Brasil, a Revolução Burguesa é tardia, que nós poderíamos dizer que no Brasil, a Revolução Burguesa ela tem como ponto de partida 1888, com o fim da escravidão, e vai se encerrar em 1945, com o Estado Novo, com o fim do Estado Novo. Então, você vai ter revoluções burguesas em vários outros países de desenvolvimento tardios, de ex-colônias, não é? Mas, do ponto de vista geral, não é? há um anúncio de que as eras das revoluções burguesas estavam encerradas. Isso tendo em vista dos países mais desenvolvidos, que hoje nós chamamos de países de primeiro mundo. Não é? E, ao mesmo tempo, a esse processo, surge a possibilidade de organização de uma nova sociedade, uma sociedade solidária, uma sociedade mais igualitária. E a Comuna de Paris prenuncia a era das revoluções proletárias, iniciada com a Revolução Russa em 1917, seguida pela chinesa, pela cubana e várias outras, não é? Demonstrando na prática, esse é o grande mérito da Comuna de Paris, porque ela demonstra na prática a possibilidade de construção de uma nova sociedade, sem exploradores e oprimidos, sem opressores e oprimidos, e regou com seu heroísmo, seu sangue, os caminhos que levam à sociedade de classes, sem classes. Nesse sentido, a seguir, nós vamos abordar aqui algumas questões relacionadas ao Estado e a possibilidade de construção de uma sociedade sem classes e sem Estado. A Comuna e um novo tipo de Estado. O proletariado, ao assumir o poder em Paris, frente à desorganização do aparato estatal, à submissão de grande parte do funcionalismo do governo burguês monarquista, que se encontravam, que fogem para Versalhes, e orientado por princípios democráticos e igualitários. Veja, importantíssimo isso, orientado por princípios democráticos e igualitários. Compreendem a necessidade de organizar novas instituições para dar resposta às questões concretas e reais que estavam se colocando no dia a dia. Pois aquelas estruturas que existiam não correspondiam a um novo poder que estava se estabelecendo, que se estabelecia naquele momento. Era necessário organizar um novo tipo de democracia, qualitativamente diferente da liberal burguesa, sendo esta, no fundamental, ela é destinada a liberal burguesa, destinada à manutenção da sociedade de classes, da exploração e opressão sobre a grande maioria da população. Era possível e necessário destruir essa organização institucional que corporifica o que nós chamamos de Estado e erigir outro. O novo poder se baseava em uma nova forma de democracia, de uma democracia ampliada, e que se voltava para o atendimento dos interesses da maioria da população,
onde podemos destacar aqui os seguintes aspectos, que eu já fiz referência a eles e vou reafirmar, que é a eliminação da separação de responsabilidades entre o Executivo e o Legislativo e a organização de um único órgão representativo. Isso aqui não é uma novidade, porque no período do Jacobino, em 1792, quando os jacobinos estabelecem-se como a força dirigente no processo revolucionário, era-se administrado, o poder estava condensado na Assembleia Nacional, onde não havia diferença entre os poderes. Todas as decisões eram discutidas e aprovadas democraticamente na Assembleia Nacional e eram designados responsáveis por sua implementação. Essa é uma novidade que está lá em 1792, mas que é assumida e reproduzida aqui na Comuna de Paris, que é a eliminação dessa separação dos poderes conforme nós temos hoje. Essa separação dos poderes, ela atende a uma melhor forma de dominação e exploração da burguesia sobre o proletariado. Por outro lado, há um estabelecimento de eleição para todos os cargos públicos. E essas eleições são revogatórias, ou seja, os eleitos podem ser demitidos em qualquer momento. É eliminado a figura do político profissional. Os representantes eleitos continuariam seus trabalhos profissionais. E o estabelecimento do mandato revogável a qualquer momento, para todo e qualquer cargo, desde que o eleito não corresponda às responsabilidades assumidas com seus eleitores. Substituição da polícia e do exército permanente pelo armamento popular. Instituição dos tribunais populares e as atividades políticos, administrativas e burocráticas são organizadas de forma a garantir o controle dos operários, dos proletários e dos moradores em cada região. Não é? Isso aqui, por exemplo, hoje, nós temos situações semelhantes. Vamos pegar um exemplo aqui que vocês já devem conhecer, na Bolívia. Não é? A Bolívia tem um sistema de organização comunal, que aqui se fala de uma forma um pouco pejorativa dos indígenas. Não é? Então, a Bolívia é um estado plurinacional, porque há várias nacionalidades, há várias comunidades que se organizam com independência e participam de forma organizada, de forma centralizada do Estado boliviano. E essa forma histórica de existência das comunas na Bolívia, foi a responsável para que o golpe articulado contra o governo do Evo Morales não conseguisse durar um ano. Promover um golpe a partir de uma articulação no estado de Santa Cruz de la Sierra, estimulado e apoiado pelo governo genocida do Brasil, né, que apoia e estimula aquela sublevação de milicianos. E o Exército, num primeiro momento, fica assistindo, e quando ele vê o volume e a força e a agressividade dos milicianos, eles apoiam o golpe. Porém, estabelece um novo governo, um governo ilegítimo, e quando se realizam eleições, eles perdem fragorosamente. Perdem por quê? Porque a base estrutural de organização na Bolívia está assentada sobre comunas. Não é? Então, veja, quando estamos falando de 1871, estamos falando também aqui da América Latina, estamos falando da Bolívia. Não é? E no Brasil não temos muito essa tradição. Não é? Nós temos aqui as chamadas comunidades, mas estão muito longe do que é a comuna ou as comunidades na Bolívia ou do que foi em Paris em 1871, e na Europa, em várias regiões europeias também. Não é? Por outro lado, os salários, uma decisão da comuna, os salários nos diferentes níveis de administração são estabelecidos segundo o salário médio dos operários, que assim se tornava uma eficaz barreira ao arrivismo, à caça dos altos empregos, sem falar na revogabilidade dos mandatos dos delegados aos corpos representativos que a comuna estabelecia como igualmente introduziu. Não é? Então, essas medidas democráticas permitem que as classes trabalhadoras
exerçam um controle direto, democrático, sobre todas as atividades burguesas. Não é? Aqui poderíamos fazer observações, como eu já citei para vocês, não é? Da Bolívia. Não é? Com relação a essa questão do salário, eu pergunto para vocês, o que é o salário? O que é o salário? O salário sobe, o salário está arrochado, não acompanha o processo de inflação. Não é? O que é o salário? O salário é a forma como a burguesia, as classes dominantes, medem e pagam a nossa capacidade de produzir, de trabalhar, ou seja, a nossa força de trabalho. Então, quando você vê no noticiário salário em Cuba, medida em dólares, é 4, 5 ou 6 dólares. Só que não se diz que em Cuba há saúde, escola gratuita, moradia gratuita, não é? Então, o salário é uma representação formal, não é? Que seja também na Venezuela, que é algo semelhante, ou na China, não é? Ou a outros países, quando há uma crítica ferrenha aos chamados baixos salários, não se analisa que há uma intervenção do poder estatal de instituições que garante condições mínimas de vida e de dignidade para a sua população. Marx e Engels, que já vinham estudando e elaborando, a partir das experiências revolucionárias ou não, uma nova concepção de Estado, com a Comuna de Paris, eles formulam a compreensão de que a efetivação da democracia econômica, social e política só é possível com a eliminação das relações e estruturas jurídicos políticas, burocráticas e militares que correspondem à ditadura da burguesia e contrapõe a ditadura, que é a democracia burguesa, à democracia, à ditadura do proletariado, que corresponde a uma nova forma de organização social, com a atribuição fundamental de criar as condições materiais necessárias para a eliminação da sociedade de classes e para a construção de uma sociedade sem classes, uma sociedade sem Estado, ou seja, a sociedade comunista. O Estado como um instrumento de dominação de classe. Marx e Engels, analisando a Comuna de Paris, de 1871, formulam, com base em estudos anteriores, as características do conteúdo de classe do Estado, a possibilidade da extinção das classes e a construção de uma sociedade sem classes. Compreende que em todas as sociedades existentes até então, depois do surgimento da propriedade privada dos meios de produção, são baseadas em sua divisão em classes sociais antagônicas, engendradas, produzidas pela contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento científico-tecnológico e as relações de produção, as relações de trabalho que são estabelecidas. Ou seja, a contradição entre a infraestrutura e a superestrutura. E aqui chamo a atenção de vocês para a questão da fetichização. A contradição entre a aparência, que é mistificada, é fetichizada, com a qual se apresenta o Estado, né? Porque no fundamental ele está escondendo o que ele é na realidade, né? Ele esconde isso, ele se apresenta de forma mistificada, de forma fetichizada, né? Porque no fundamental ele é um instrumento de dominação de classe. Nesse sentido, o capitalismo se encontra seccionado, dividido entre os proprietários dos meios de produção, a classe burguesa, que luta pela manutenção da ordem existente, e os proprietários de sua própria força de trabalho, da sua capacidade produtiva. A classe operária, que luta contra a exploração e a opressão de que é vítima, e do ponto de vista histórico, pela construção de uma sociedade sem classes. Portanto, a relação entre o operário e o capitalista é uma relação contraditória, é uma relação baseada na desigualdade. E, ao mesmo tempo, ela é de negação e de complementaridade. Daí a dialética, né, a dialética das contradições, para a gente entender isso. Não é? A manutenção desta ruptura, deste antagonismo e desta exploração é assegurada no fundamental pelo Estado, enquanto sistema de instituições é organizado com o objetivo de garantir a ordem capitalista, ou seja,
a perpetuação das relações de produção jurídicas, políticas e ideológicas, voltada para garantir a subordinação e submissão da maioria da população aos interesses da minoria, para garantir o processo de exploração e opressão da grande maioria da população. É só nós olharmos hoje no nosso entorno, na sociedade que vivemos. É só olhar um pouco além, historicamente, é só olhar um pouco para a América Latina, para a Europa, para os Estados Unidos da América do Norte, que nós vamos perceber claramente esse caráter do Estado enquanto um instrumento no fundamental, voltado para garantir e perpetuar a ordem baseada na exploração e na opressão. Nesse sentido, o Estado é um aparato especial de violência. Veja aqui, o Estado é um aparato especial de violência organizada, legal e institucional sobre as classes trabalhadoras, sobretudo a classe operária. Vejamos aqui no Brasil hoje, nós vivemos o que? Um presidencialismo baseado na separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aonde é que se concentra o sistema e o aparato de violência organizada? No judiciário. Não é? No judiciário, que utiliza as leis e utiliza a violência armada para manter esta ordem existente. Não é? A análise do desenvolvimento do Estado e de sua própria existência só tem sentido se começa uma relação contraditória, que é produzida e engendrada na organização da produção, da dialética entre aparência e essência. O Estado não pode apresentar-se desnudo, explicitando suas contradições, como um conjunto de instituições destinadas a garantir a manutenção e apropriação da desigualdade econômica, sobre uma aparente igualdade jurídico-política. Neste sentido, as relações entre capital e trabalho, entre operário e capitalista, é ao mesmo tempo relações econômicas, jurídico-políticas e ideológicas. E aqui eu chamo a atenção de vocês para dois conceitos que eu utilizei no nosso primeiro encontro. A realidade é multilateral e multifacética. Sendo multilateral e multifacética, ela forma a totalidade, aonde todos os elementos estão intrinsecamente interligados. Não há um aqui, não há outro ali. Nesse exato momento se manifesta de uma determinada forma um conjunto de relações multifacéticas, multilaterais, que vai formando essa totalidade. A relação jurídica unida à relação econômica e ideológica, ela pressupõe a lei, mas ela não cria. Não são relações econômicas que criam leis. As leis são criadas ao nível da superestrutura, ao nível da organização política. Então, esse aparato jurídico, esse aparato que tem esse caráter de imposição e de violência, ele não é produzido, não é uma necessidade nas relações de produção. Ele é uma criação social, tanto que ele, ao surgir, pode também ser destruído. A lei, enquanto lei, ela é posta pelo Estado, ela não é determinada pelo processo produtivo. E, claro, que ela se apresenta na forma e como expressão do fetiche da mercadoria, que é o que domina a nossa vida, o nosso cotidiano. Por conseguinte, o econômico, o jurídico, político e ideológico, cada um com suas particularidades, estabelece uma estreita relação de interdependência e interpenetração. Daí eu volto a insistir, multifacético e multilateral, intrinsecamente interligado, numa relação de interdependência e interpenetração. A superestrutura jurídico, política e ideológica já se encontra ao nível das relações de produção, e essas reaparecem e se manifestam determinado no plano superestrutural, como a expressão triunfal do fetiche da mercadoria. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um debate onde se coloca a questão da infra e superestrutura, e foi muito comum esse debate
O que determina é a infraestrutura. Não, o que determina é a infraestrutura, porque está associado ao sistema, organização do sistema produtivo. Conforme o desenvolvimento desse científico-tecnológico das forças produtivas, vai criando novas relações supraestruturais. Me parece que isso é volto a reafirmar, um grande equívoco, porque há uma inter-relação entre infra e supraestrutura, ou seja, esses diversos níveis que compõem a sociedade, que compõem a nossa vida, elas estão interdependentes, interpenetradas, e elas são, ao mesmo tempo, esse conjunto de elementos. Porém, se manifestam determinadas características, mais ou menos, dependendo das condições históricas, das condições que nós estamos sobrevivendo e vivendo em cada momento. Não é? Neste exato momento, o que está se sobrepondo? O que está se sobrepondo é uma luta jurídico-política e ideológica contra os genocidas, contra os mensageiros da morte. Tanto que reduziram as reivindicações de melhores condições de trabalho, de reajuste de salário. Hoje nós vamos às ruas nesse aspecto supraestrutural, no aspecto jurídico, político e ideológico, contra esse fascínora que está submetendo grande parte da população à ameaça da morte, ao genocídio. Não é? Então, veja, reafirmo que essa discussão, na minha opinião, na minha visão, entre infra e superestrutura, ela é superada a partir da compreensão de que os diversos fenômenos que compõem a realidade, eles são interdependentes, estão interpenetrados, porque eles são multilaterais e multifacéticos. Daí primeiro encontro nosso, eu chamo a atenção de vocês para isso. Por favor, quem tiver interesse, reveja, não é, ao primeiro encontro o que eu disse nesse aspecto. Não é? O Estado burguês, ao criar suas leis e o conjunto de instituições que garante a igualdade formal, garante a igualdade formal entre os indivíduos contratantes, apresenta, na aparência, a relação sobre as quais se baseia o contrato entre iguais e tende necessariamente à negação da sua essência e não reconhece a desigualdade em que está institucionalmente construída. Isso porque o produtor, o operário, proprietário da força de trabalho, que produz que é uma mercadoria, a força de trabalho é considerada uma mercadoria, ele vende a sua capacidade de produzir, de trabalhar, a sua força produtiva, ele vende no mercado como uma mercadoria. Nesse ato de venda, ele se confronta com o comprador, com o capitalista, com o qual estabelece correspondência de reciprocidade, numa relação de compra e venda. Se é estabelecida no mercado uma relação de compra e venda, pressupõe-se, conforme a concepção burguesa, que é uma relação entre iguais, mercadorias iguais. Um compra e outro vende. E quem compra, consome essa mercadoria. Estabelece-se, assim, relações entre portadores de mercadorias e, ao mesmo tempo, direitos que são assegurados por lei. Leis que são criações sociais. Elas não são inerentes ao processo de produção. O Estado burguês, ao individualizar as relações, transformando-as em atos de vontade subjetiva, equivalente entre indivíduos iguais, busca neutralizar a tendência dos produtores diretos a se unirem em um coletivo antagônico ao proprietário dos meios de produção, a se unirem enquanto classes sociais, para reivindicar seus direitos, não só individuais, mas reivindicar e lutar pelos seus direitos enquanto classe, enquanto a classe social. A igualdade jurídico-política, aparente e formal, entre individualidades é, no essencial, a negação da desigualdade real. Neste sentido, o direito burguês é um elemento fundamental na tentativa de converter a desigualdade real em igualdade aparente, como se fossem relações entre equivalentes iguais, entre capitalista e operário, que estabelece relações individuais entre si, relações de compra e venda de força de trabalho.
E a força de trabalho é a única mercadoria que pode produzir e criar valor, pode produzir e criar riqueza. E o Estado, como essa expressão mistificadora dos antagonismos sociais, para manter-se, necessita de um conjunto de instituições aparentemente neutras e com funções meramente administrativas, mas, no fundamental, colocadas a serviço das classes proprietárias e dominantes, que são beneficiárias daquela ordem existente. O Estado como expressão dos interesses contraditórios. A existência do Estado burguês, complementado e auxiliado pela Igreja, e veja, quando a Comuna de Paris declara a separação Igreja-Estado e o ensino laico, provoca uma grande revolta entre aqueles que se beneficiavam daquela situação. E veja, quando a Comuna, numa realidade, em um país predominantemente católico, e diria um catolicismo carola, né? Bastante profundo, quando se faz essa separação, né? A Igreja, que funcionava como um aparato do Estado burguês, quando há essa separação, né? O que ocorre? A religião e as ideologias oficiais, elas são escanteadas, elas são eliminadas desse aparato estatal, né? E veja, só é possível a existência do Estado burguês através dos elementos ideológicos da mistificação, não é? Da mercantilização, da fetichização da sociedade. Mas, no fundamental, ele necessita de uma repressão aberta. Mas, para que essa repressão aberta, essa violência não se manifeste, ele busca, após a Comuna de Paris, busca um consenso. Ele busca a adesão das classes trabalhadoras à defesa da igualdade no céu e na terra. Não é? Portanto, a burguesia, em sua luta pela hegemonia, não pode utilizar somente a repressão. Ela deve buscar a adesão das outras classes exploradas ao seu projeto civilizatório, econômico, político, ideológico e cultural. Se você quer comprar um celular, quer comprar uma roupa, não tem o montante necessário para comprar à vista, você compra a créditos. 6 prestações, 12, 24, 48, não é? Quer dizer, você tem acesso a essa mercadoria fetichizada. Não é? E claro que aí, quando você realiza essa atividade, no fundamental, você está fetichizando a mercadoria e as relações de exploração existentes na sociedade. Não é? E claro que isso é apresentado como se fossem relações entre iguais que atingia toda a sociedade. E o objetivo disso é ganhar adesão dos explorados e oprimidos. Não é? E claro que isso significa que ela tem que fazer concessões secundárias, porque o proletariado, a classe operária, os explorados e oprimidos não aceitam essa exploração e opressão aberta e violenta. Então é necessário criar esses elementos intermediários. A hegemonia burguesa se afirma e conquista legitimidade quando incorpora ao seu projeto civilizatório reivindicações que superam seus interesses econômicos e políticos exclusivos e imediatos, exteriorizando como exemplos da universalidade do seu Estado. Ou seja, você pode comprar, você só não comprou o celular porque você não teve condições, ou você não se submeteu a pagar as prestações, você não comprou um carro, ou não comprou uma casa, ou comprou uma roupa, não é? Porque você não quis. Porque as condições para que você pudesse comprar, elas existem, é só pagar as prestações. Não é? Ao incorporar e expressar essas reivindicações como igualizadora a todos os homens, qualquer que seja a sua condição socioeconômica, o Estado burguês cria a forma ideológica da cidadania. Não é muito comum hoje essa palavra cidadão, cidadania? Não é? É como se todos fôssemos iguais. Não é? Isso é um engodo. Isso significa que, sob o Estado burguês, todos os homens podem se sentir como se estivessem nas mesmas condições diante do Estado. Ou seja, eles passam a se sentir como iguais uns aos outros
enquanto elementos relacionados com o Estado. Se você tem um direito desrespeitado, é muito simples. Recorra à justiça. Não é esse o argumento que se coloca, mas vai recorrer à justiça. Aí vocês têm exemplos, têm, às vezes, exemplos pessoais, experiências de pessoas próximas. O que significa isso? Isso significa também que, sob o Estado burguês, todos os homens se sentem envolvidos em uma relação impessoal com o Estado, intermediado pelo fetiche da mercadoria. Então, você não percebe todo esse caráter repressivo, de controle, voltado para a manutenção da ordem baseada na opressão e na exploração. O efeito político principal da imposição de normas igualizadoras, assim como da criação da forma cidadania pelo Estado burguês, é a individualização dos membros das classes sociais antagônicas e a consequente atomização dessas classes sociais antagônicas, que são transformadas em meros consumidores descartáveis. Para Marx, pois o Estado não é só exclusivamente um órgão da classe dominante. Ele responde também aos movimentos do conjunto da sociedade e das outras classes sociais. Segundo, é óbvia, a determinação das relações capitalistas, conforme os exemplos que eu coloquei para vocês, do pós-comuna de Paris. Então, conforme o grau de desenvolvimento das forças produtivas, das relações de produção e das forças políticas existentes na sociedade, o Estado pode adquirir contornos mais ou menos claros, revelar-se mais ou menos diretamente vinculado aos interesses exclusivos da burguesia. Inclusive, há ocasiões em que ele pode ser totalmente capturado por uma facção da burguesia, assim como em outras ocasiões podem ser politicamente, não economicamente, capturado por setores da classe média ou por militares. No caso nosso, do Brasil atualmente, através de uma farsa eleitoral em 2018, o aparato que compõe o governo foi capturado por um grupo de genocidas, de mensageiros da morte, que está provocando uma destruição de nosso país, uma destruição das empresas estatais, uma destruição das infraestruturas que poderia garantir o desenvolvimento do país. Então, veja, essas são formas que pode assumir esse Estado, ao ser capturado por milicianos, por genocidas. A burguesia, enquanto classe que mantém o monopólio sobre o Estado, se vê pressionada pelo proletariado em luta, impossibilitada de destruir-lhe, é obrigada a fazer concessões, expressando interesses secundários de outras classes. E assim procedendo, busca reafirmar a aparência como sendo essência, a desigualdade apresentada como igualdade, a ditadura de classe burguesa como se fosse democracia. Afinal, você pode votar, no caso do Brasil, de 2 em 2 anos. Você vota ao nível municipal em um ano, daí a 2 anos você vota em outros votos, quer dizer, nós temos de 2 em 2 anos, temos eleição. Então, você pode escolher. Se você discorda daquele que você votou, então, na próxima eleição, você vota em outro. Segundo Jean-Jacques Rousseau, nós temos o direito à liberdade de escolher quem serão os nossos próximos opressores. Então, essa é a democracia burguesa. Ao final, o próprio domínio da burguesia, sua sobrevivência como classe e do seu Estado, estão em dependência direta da credibilidade dos trabalhadores na concepção burguesa de mundo, no Estado e nos valores burgueses. Daí é necessário desenvolver grandes instrumentos de propaganda, de fazer a nossa cabeça cotidianamente, para que a gente acredite que essa é a única realidade possível, que a desigualdade não existe, porque no fundamental nós temos direitos iguais. Então, nós somos juridicamente iguais. Isso é um engodo. Quanto mais nós continuamos a acreditar nisso,
mais consolidado fica o Estado burguês, a exploração e a opressão existente na nossa sociedade. O movimento popular e operário, e principalmente o proletariado na comuna, chega, por sua experiência histórica, à compreensão de que o Estado, por mais democrático que seja a sua forma de governo, não representa alteração essencial no tipo de Estado ou na sua essência, no seu conteúdo de classe. Em mais de um século de lutas, de revolução e contra-revoluções, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade de uma república social não se transformam em realidade, mesmo nos períodos de maior democracia. O traço essencial da democracia capitalista é: os oprimidos são autorizados, a cada 3 ou 6 anos, a decidirem qual dentre os membros das classes dominantes será aquele que no parlamento representará e continuará esmagando-o, continuará favorecendo aqueles que te exploram, aqueles que te oprimem. Porque no fundamental dizem, é a lei, e se é lei deve ser obedecida e deve ser aplicada. A Comuna e um novo tipo de Estado. O proletariado na Comuna de Paris, ao confrontar-se com a violência institucional e organizada das classes proprietárias, elimina o serviço militar obrigatório, extingue o exército permanente e proclama a Guarda Nacional Proletária como a única força armada, a que devem pertencer todos os cidadãos válidos. É o que está ocorrendo, por exemplo, com toda e qualquer crítica que possamos fazer na Bolívia, na Venezuela, não é? A distribuição de armas para a população. No esboço da Organização Estatal Nacional, foi proposta a organização de comunas em todo o país. Essas comunas deveriam administrar suas questões coletivas com a mais ampla participação e substituir o exército permanente por uma milícia popular, pelo povo em armas, com um tempo de serviço extremamente curto. As comunas rurais, por sua vez, em cada distrito, administrariam seus assuntos comuns e coletivos. Essa forma de organização comunal deve pressupor uma relação de complementariedade entre descentralização e centralização democrática, como instrumento para garantir a unidade nacional. A comuna é o primeiro esforço da Revolução Proletária para demolir a máquina do Estado burguês. É a forma política finalmente encontrada que pode e deve substituir o Estado burguês que foi demolido. A Comuna de Paris, ao se posicionar contrária à submissão da França e à entrega de Paris à dominação prussiana, não o faz movida simplesmente pelo sentimento nacional, forma que se mostra concreta e objetivamente o processo da luta de classes, mas sim por uma série de razões, as quais, naquele momento, colocavam em grande evidência que a luta de classes não se limita às fronteiras nacionais, não se limita apenas a um país. Ela é internacional, conforme, inclusive, foi demonstrado cristalinamente pelas posições assumidas pelo proletariado de Paris e, por outro lado, pelas classes proprietárias, que se aliaram às classes proprietárias, a burguesia, a aristocracia, a nobreza francesa, se aliou às tropas prussianas de ocupação. Então, veja, 2 exércitos que estavam em guerra, 2 exércitos antagônicos, né, se aliam para massacrar, matar, assassinar, fuzilar o proletariado de Paris. Então, esse caráter internacional, ele é internacional do ponto de vista proletário e é internacional também do ponto de vista das classes exploradoras. Né? Vejamos as alianças que se delineiam na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, os apoios de um país, uma potência, a determinados outros países para lutar, destruir e matar trabalhadores, assassinar, matar trabalhadores. Não é? Então, a Comuna, opondo-se ao papel conservador e reacionário da Igreja e da religião na França, até aquele momento, proclama o Estado laico,
e busca eliminar a força espiritual e o poder político e ideológico dos padres, dos curas, e decreta a separação do Estado e da Igreja e a expropriação de todas as igrejas, como corporações proprietárias de inumeráveis bens materiais e terrenos. A organização proletária na Comuna, como primeiro passo para a socialização dos meios de produção, desapropria-se e entrega a organizações operárias, sob reserva de domínio de todas as oficinas e fábricas fechadas, tanto nos casos dos patrões fugidos, como no caso daqueles que preferem suspender o trabalho. Ontem houve uma pergunta, então aqui está uma resposta, um complemento à resposta dada à pergunta que foi apresentada ontem. Não é? Como é que a Comuna agiu frente à propriedade e à manutenção do sistema produtivo, do funcionamento das fábricas. Não é? Então, progressivamente, a Comuna pretendia abolir essa propriedade de classes que convertia o trabalho de muitos em riqueza de poucos. A Comuna aspirava à expropriação dos expropriadores. Pretendia fazer da propriedade individual uma realidade, transformando os meios de produção, a terra e o capital, que hoje são fundamentalmente meios de escravização e de exploração do trabalho, em simples instrumentos de trabalho livre e associado. A classe operária não esperava da Comuna nenhum milagre. Os operários já não têm nenhuma utopia já pronta para introduzir por decreto popular. Ele sabe que para conseguir sua própria emancipação e com ela essa forma superior de vida, para que tende irreversivelmente e irresistivelmente a sociedade atual, por seu próprio desenvolvimento econômico, eles terão que enfrentar longas lutas, toda uma série de processos históricos que transformarão as circunstâncias e os homens. Eles não têm que realizar nenhum ideal, o ideal prévio, idealista, não é? Mas simplesmente libertar os elementos da nova sociedade, que a velha sociedade burguesa agonizante traz em seu seio. A ditadura, que aqui é um outro tema que é muito questionado e debatido, a ditadura do proletariado, enquanto organização estatal transitória, expressa os interesses fundamentais da classe operária e das classes trabalhadoras em geral, por ser um instrumento para a eliminação da propriedade privada dos meios de produção e do capital, para a destruição da sociedade de classes, a liquidação das classes exploradoras e a construção da sociedade sem classes do comunismo. Assim, o conceito de ditadura do proletariado, como eu afirmei ontem para vocês, não foi elaborado por Marx ou Engels, ele foi elaborado por Auguste Blanqui, que é um grande revolucionário francês, que tinha lá seus equívocos, mas é um grande revolucionário que, a partir de 1848, participa de todas as lutas e tentativas revolucionárias que ocorrem na França até a Comuna de Paris. Então, esse conceito de ditadura do proletariado significa simplesmente o Estado. O Estado é uma ditadura. Não é? Se é uma ditadura da burguesia, a ditadura do proletariado será uma ditadura da classe operária, do proletariado, que compõe, junto com os outros trabalhadores, a maioria da sociedade. O objetivo maior da Revolução Proletária é exatamente superar a divisão da sociedade em classes. O Estado, como órgão de dominação, deve também ser superado. Mas ele não pode ser superado de uma hora para outra, num passe de mágica. Né? E o reconhecimento de que, inclusive, o poder político dos trabalhadores, como qualquer poder político é uma ditadura, mantém a perspectiva de que se trata de um Estado transitório a ser superado e não perpetuado. O socialismo, entendido como a primeira fase do comunismo, é uma necessidade e corresponde a um período de transição necessário à construção das condições que permitirão o advento da sociedade sem classes. Entre a sociedade capitalista
e a sociedade sem classes, a sociedade comunista, a um período de transição, um período de transformação revolucionária da primeira para a segunda. Este período também corresponde a um período político de transição, cujo Estado não pode ser outro a não ser a ditadura revolucionária do proletariado, ou seja, a democracia ampla e radical dos proletários, que controlam o sistema produtivo, controlam a sociedade, não é? E não permite que surja e organize a contra-revolução. A duração deste período é determinada pela persistência e pela necessidade de superação dos fatores econômicos, políticos, sociais e culturais e ideológicos, que impedem o pleno desenvolvimento da ciência, das tecnologias, ou seja, das forças produtivas, e dificultam a superação da escassez, da persistência das diferenças fundamentais entre a classe operária e o campesinado, entre o campo e a cidade, entre o trabalho físico e o trabalho intelectual, fatores que separam o capitalismo do comunismo. Portanto, o que propõem os socialistas, o que propõem os comunistas? É distribuição de pobrezas? Distribuição de miséria? Não. É incentivar, incrementar o desenvolvimento científico, tecnológico, incrementar o desenvolvimento das forças produtivas para superar a escassez, produzir os bens em quantidade suficiente para que todos nós tenhamos acesso ao consumo, a uma vida feliz, a uma vida igualitária. Essas são as condições que estão postas e que, sem dúvida nenhuma, nós devemos lutar e trabalhar para construir, para chegar a uma sociedade sem classes, sem Estado, que é aqui o nome que se dá, aquilo que é comum, aquilo que seria comum a todos nós, ou seja, uma sociedade comunista. Nesse sentido, pode-se afirmar que a ditadura do proletariado, que é uma forma proletária de Estado socialista, corresponde à mais ampla democracia, aparência sob a qual é exercido o poder político. É um poder estatal que, ao explicitar seu conteúdo de classe, se afirma como um não-Estado e possibilita que sejam criadas condições para a sua extinção. Uma coisa é o Estado burguês que se volta para a sua perpetuação, para a sua eternização. Outra é o Estado proletário, a ditadura do proletariado, que é a superação e do próprio Estado, que o Estado vá se desfazendo na medida que desenvolve as forças produtivas, que desenvolve as relações sociais, a solidariedade, a igualdade, a produção em grande escala, não é? Onde todos possam viver com dignidade, viver bem, vai-se o quê? Vai se extinguindo o Estado. Vai se construindo uma sociedade sem instrumentos voltados para a exploração e opressão da população. É que a democracia proletária serve para designar não só o Estado socialista proletário, mas também o componente não estatal da dominação proletária. Ou seja, a necessidade de que no próprio momento em que se implanta o Estado socialista proletário, comece a desestatização progressiva das tarefas administrativas e militares. Nesse nível específico, democracia proletária designa a esfera não estatal, a gestão de massas, a população efetivada para a organização dos trabalhadores em cada unidade de produção particular e do conjunto do aparato produtivo, o desempenho direto pela população armada das tarefas de defesa nacional, as resoluções pré-judiciárias dos próprios lugares de trabalho, fábricas, fazendas ou de habitação, nos bairros, nos quarteirões. Os conflitos interindividuais que possam surgir são resolvidos no imediato, de forma imediata, em cada nível, em cada momento que eles vão surgir. Então, veja que o princípio da comuna, o princípio da comunidade, o princípio da solidariedade, o princípio da igualdade. É isso que se busca implementar e construir. A persistência dessas características tornam indispensáveis a planificação,
a intervenção estatal proletária com o objetivo de eliminar as diferenças e os restos das velhas relações entre as classes, diminuir, minimizar e eliminar essas contradições. A ditadura do proletariado, enquanto organização estatal necessária ao período de transição do capitalismo ao comunismo, será extinta gradualmente, gradativamente, na medida em que ocorra o pleno desenvolvimento da ciência, da tecnologia, ou seja, das forças produtivas, e sejam criadas condições objetivas e subjetivas para que o Estado vá se extinguindo, vá deixando de ser necessário. E o Estado não é um fenômeno eterno. Ele surgiu e desaparecerá em determinadas condições históricas, econômicas, sociais e políticas. Não de uma hora para outra, inesperadamente, por decreto, um desejo subjetivo, mas gradualmente, na proporção em que sejam criadas as condições para a extinção das classes e a construção da sociedade sem classes, da sociedade onde os bens são comuns, onde prevaleça a solidariedade, a fraternidade, a igualdade de direitos entre todos os membros dessa sociedade. Aqui está a capa do livro que está sendo oferecido a vocês. Não é? Então, se vocês querem aprofundar, porque eu dei uma visão muito geral, muito sintética, o livro vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para que vocês possam aprofundar uma série de temas e de assuntos que eu abordei aqui com vocês. E ao vocês terem a oportunidade de, ao comprar, por estar fazendo esse curso, comprar com 25% de desconto, né? Conforme já foi dito para vocês. Eu espero que a minha prolixidade, que as divagações tenham sido suportáveis e tenham contribuído para o melhor entendimento sobre o processo histórico, sobre a Comuna de Paris, e para que nós, a partir deste conhecimento, possamos entender melhor a realidade e a sociedade que nós vivemos hoje. Muito obrigado pela boa vontade e pela atenção de vocês. E aqui tem uma bibliografia, que se vocês tiverem interesse de ter acesso a esses slides, que será colocado à disposição de vocês, né? Vocês quiserem aprofundar um tema ou outro, tem uma orientação bibliográfica aqui também. Tá? Muito obrigado a vocês. Espero não tê-las cansado e que tenhamos, de fato, aproveitado alguma coisa nesses 3 encontros. Estou à disposição de vocês aí para o debate. Muitíssimo obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que está assistindo até agora também. Agora nós vamos liberar o professor Silvio por 5 minutinhos para ele descansar, tomar uma água. E nós já estamos recebendo também as perguntas no nosso e-mail. Tá aqui na descrição do vídeo também, o e-mail formaçãonacionalujs@gmail.com. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui de 5 minutos e na volta o professor vai pegar mais meia horinha e vai responder todas as perguntas. Então, tudo que vocês querem que o professor esclareça, questões que sejam pertinentes ao assunto, a gente vai estar aqui à disposição também para esgotar esse debate aqui já no encerramento do nosso curso. Então, a gente fica aqui à disposição e voltamos em 5 minutinhos com as perguntas de vocês. Podem enviar lá pelo e-mail. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao curso organizado pela Fundação Maurício Grabois e Escola Castro Alves sobre a Comuna de Paris. Nós esperamos que vocês aproveitem esse curso rápido, sintético, que abordará as principais questões relacionadas à Comuna nessa data em que celebramos os seus 150 anos. Esse curso é também uma forma de te aproximar da Nova TV Grabois. A Nova TV Grabois que estreou há 10 dias e tem um conteúdo diário. Nas segundas-feiras, a TV contará com a participação do professor Elias Jabbour, trazendo as principais polêmicas e assuntos que nos despertam atenção com relação à China, ao gigante chinês. Nas terças-feiras, Ana Maria Prestes contará para nós os principais fatos e circunstâncias que nos trazem até aqui na América Latina. A Ana também debaterá assuntos relacionados a gênero no Brasil e no mundo.
Nas quartas-feiras, a deputada estadual Olívia Santana, deputada do PCdoB na Bahia, trará questões relacionadas à classe, raça e gênero. O Cabeça Feita tem a pretensão de contribuir com a nossa elaboração, com a interseccionalidade entre classe, raça e gênero para entendermos o Brasil e pensarmos no novo projeto de desenvolvimento nacional. Na quinta-feira, o professor Fábio Palácio abordará questões relacionadas à cultura e comunicação de massas. Já começamos debatendo pós-verdade e fake news. Também Fábio tem uma programação intensa, debatendo fascismo e os impactos disso na sociedade. Na sexta-feira, eu e Dani Balbi traremos as principais notícias relacionadas à semana do governo Bolsonaro. Um beijo, uma boa aula e não se esqueçam de seguir a TV Grabois, de apertar o sininho e de nos acompanhar nas outras redes. Muito obrigada. Ei, eu queria falar com você que se identifica com as ideias da esquerda. Você já pensou em aprofundar os seus conhecimentos? Pois eu tenho uma novidade para você. Está no ar o portal da Escola Castro Alves. Nele você vai encontrar cursos sobre feminismo, antirracismo, antifascismo, sobre marxismo, podcasts, artigos e muito mais. Você curtiu? Então não perde tempo não. Acesse o nosso site e conheça a Escola Castro Alves. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao curso organizado pela Fundação Maurício Grabois e Escola Castro Alves sobre a Comuna de Paris. Nós esperamos que vocês aproveitem esse curso rápido, sintético, que abordará as principais questões relacionadas à Comuna nessa data em que celebramos os seus 150 anos. Esse curso é também uma forma de te aproximar da nova TV Grabois. A nova TV Grabois que estreou há 10 dias e tem um conteúdo diário. Nas segundas-feiras, a TV contará com a participação do professor Elias Jabbour, trazendo as principais polêmicas e assuntos que nos despertam atenção com relação à China, ao gigante chinês. Nas terças-feiras, Ana Maria Prestes contará para nós os principais fatos e circunstâncias que nos trazem até aqui na América Latina. A Ana também debaterá assuntos relacionados a gênero no Brasil e no mundo. Nas quartas-feiras, a deputada estadual Olívia Santana, deputada do PCdoB na Bahia, trará questões relacionadas à classe, raça e gênero. O Cabeça Feita tem a pretensão de contribuir com a nossa elaboração, com a interseccionalidade entre classe, raça e gênero para entendermos o Brasil e pensarmos no novo projeto de desenvolvimento nacional. Na quinta-feira, o professor Fábio Palácio abordará questões relacionadas à cultura e comunicação de massas. Já começamos debatendo pós-verdade e fake news. Também Fábio tem uma programação intensa, debatendo fascismo e os impactos disso na sociedade. Na sexta-feira, eu e Dani Balbi traremos as principais notícias relacionadas à semana do governo Bolsonaro. Um beijo, uma boa aula e não se esqueçam de seguir a TV Grabois, de apertar o sininho e de nos acompanhar nas outras redes. Muito obrigada. Não estou te ouvindo. Oi, alô? Está ouvindo? Ops, Tá ouvindo, né? perdão, pessoal. Estamos de volta aqui, então, para finalizar a nossa aula. Queria lembrar a todo mundo que o link para acessar a lista de presença está na descrição do vídeo. E nós só recebemos uma pergunta até agora, então a gente vai iniciar por ela, mas todo mundo pode também enviar para o e-mail que está aqui na descrição sua dúvida, sua pergunta, qualquer esclarecimento que queira que o professor Silvio traga aqui para a gente. E podem mandar a pergunta no chat também, se quiser, que a gente também vai visualizar aqui, vai ler e vai responder. Então, vamos lá. Professor, chegou aqui a pergunta do Matheus Pelaquim, e ele nos disse o seguinte: gostaria que o professor realizasse um comentário sobre os discursos que permeiam a falta de conhecimento sobre ideologias como o comunismo e que usam principalmente a Comuna de Paris como um exemplo de movimento popular que fracassou. E por isso nenhum tipo de governo comunista pode dar certo. Olha, é o que eu disse desde o primeiro dia, né? Nós vivemos
creio que a expressão mais correta não é luta de classes. Nós vivemos numa situação de guerra de classes. Essa guerra de classes, ela é multilateral, ela é multifacética, e ela se manifesta em todo e qualquer momento e instância da nossa vida. E claro que esse tipo de formação, de formulação, ela exige alguma elaboração. Mas se vocês forem observar e conversar com essas pessoas, vocês vão chegar à conclusão que são pessoas que não têm o conhecimento suficiente, que utilizam muito mais o senso comum, não é? E não o bom senso. E aqui é importante fazer uma diferença entre senso comum e bom senso, não é? Esses mensageiros da morte que vivem fazendo, não é? Esses genocidas vivem fazendo essa cena, se dizem cristãos. Imagina na cabeça de um cristão, não é? Essa possibilidade de ver pessoas que se dizem cristãos fazendo essa cena da arminha, apoiando o genocida, apoiando o mensageiro da morte, não é? Mesmo que nós observamos que as armas de destruição na nossa história, a história das guerras, grande parte delas eram benzidas por membros da igreja, não é? Então, aqui, quando a comuna tem essa clareza de separação do Estado e da igreja, não é? E não permitir que a igreja seja, as ações e as atividades das igrejas sejam financiadas pelo Estado, não é? Isso provoca, veja, no Estado francês, que é um dos estados mais católicos, que mantém-se, em última instância, como os católicos romanos na Europa, não é? É um estado extremamente conservador. E aí tem alguns elementos interessantes na França, não é? Que é também, do ponto de vista do processo revolucionário, um país que se destaca, não é? Onde é um país onde essas contradições elas se evidenciam e se destacam. É um país extremamente conservador, reacionário, que utiliza a religião como instrumento de dominação e de opressão, não é? Se desenvolve todo esse processo de revolução e contra-revolução que temos aí como ponto de partida a queda da Bastilha em 1789, não é? E veja, diferente dos outros países, para que essa revolução burguesa se concretizasse, só foi possível após a Comuna de Paris, não é? É um século de revolução e contra-revolução. Então, claro que os inimigos de uma nova sociedade, uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, não é? Onde possamos viver felizes, não é? vão combater esses ideais e vão dizer, olha, não é exemplo que não deu certo. Não deu certo naquele momento, não é? Mas se formos aprofundando um pouco a discussão, veja, tivemos logo depois da Comuna de Paris, a Revolução Russa de 1917, não é? Que também teve a debacle, mas teve o quê? Quase mais de 50 anos, quase 60 anos de poder proletário resistindo aos exércitos mais poderosos naquele momento, não é? Que venceu a Segunda Guerra Mundial, não é? Temos agora atualmente a China, que podemos fazer um debate sobre o caráter de socialismo que se tenta construir hoje. Se transformou na grande potência que é a China hoje, não é? Então, me parece que esse tipo de argumento, do ponto de vista histórico, ele não tem nenhum fundamento. São argumentos, desculpa a expressão, de descelebrados, que não conseguem superar o senso comum, não é? Porque não conseguem entender a realidade e a vida no qual está inserido, não é? Então, creio que esse tipo de argumento, não é? A gente nem deve, dependendo da pessoa, claro, depende da pessoa, cada coisa em seu momento, em seu lugar, não é? Em suas devidas condições,
Já tem alguns que não se devem nem levar em consideração, porque são pessoas tão obtusas, não é? Tão comprometidos com os mensageiros da morte, com os genocidas, que não vão abrir a cabeça ou abrir a perspectiva de entender a realidade um pouco além daquilo que foi pregado nos púlpitos das igrejas evangélicas ou no púlpito das igrejas conservadoras do catolicismo ou por esse genocida mensageiro da morte, por essas idiotices que andam praticando pelo Brasil afora. Não sei se consegui responder. Se não, estou aberto aqui para a gente polemizar mais. Excelente, professor, muito obrigada. Nós não recebemos nenhuma outra pergunta ainda, então queria chamar o senhor a fazer suas considerações finais, por favor. Eu só tenho a agradecer a vocês essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar, né? Neste momento em que estamos aí marcando e vendo as lições, a experiência que foi a Comuna de Paris, o seu legado, e chamando a atenção que muito dos legados e das lições que nos foram proporcionadas, dos ensinamentos que nos foram proporcionados pela Comuna de Paris, ainda não conseguiram nos concretizar. Portanto, nós que temos a perspectiva de buscar uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária, devemos continuar estudando, pesquisando a experiência concreta, real da Comuna de Paris, e não só da Comuna de Paris, também da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, do processo revolucionário, o processo revolucionário que começa a se manifestar aqui na América Latina, né? O Vietnã, ou seja, devemos procurar entender e estudar a realidade para extrair daí as suas lições e os seus ensinamentos e procurar aplicá-lo da melhor forma possível. Excelente. É isso que nos alimenta, é isso que justifica a nossa existência. E só reafirmando aqui, não há possibilidade fora do conhecimento científico. Portanto, estudar, 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 conhecer, 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 cada vez mais nas condições e nas possibilidades de cada um. O nosso futuro é o futuro da ciência, é o futuro do conhecimento. E nós mesmos, para sobrevivermos hoje, temos que buscar conhecimento. Não está aí na moda hoje dizer que há um grande número de desempregados no Brasil hoje, mas são desempregados porque não têm especialização, não têm conhecimento. Então, o conhecimento, mesmo para a minha sobrevivência imediata, nós temos que buscar conhecer. Então, o estudar enobrece, estudar é uma atividade nobre, e nós devemos dedicar tempo maior ou menor, conforme as condições de cada um, para estudar, para acumular cada vez mais conhecimento. E, claro, quando eu falo, não é conhecimento em todo sentido, é um conhecimento de conteúdo científico. A ciência, nós estamos aqui hoje, não estamos nas árvores ou nas savanas, porque a nossa espécie produziu conhecimento, acumulou conhecimento. E com o desenvolvimento da nossa espécie, produzimos conhecimento científico que nos permite hoje essa maravilha de estarmos aqui à distância, nos comunicando, trocando ideia, apresentando conhecimentos, não é? E outras maravilhas em outras áreas de conhecimento. Isso só é possível porque a nossa espécie, sapiens sapiens, para sobreviver, ela teve que transformar a natureza. Para transformar a natureza, ela não consegue transformar apenas com o seu corpo. Ela teve que produzir instrumentos. Para produzir instrumentos, ela tem que conhecer essa realidade. E produzir o instrumento que seja da pedra lascada até hoje naves espaciais é um processo longo de esforço de buscar conhecer. E eu gostaria de chamar a atenção de todos os ouvintes
Não abandone o estudo. Não percam tempo sem estudar. Utilize melhor o tempo e continue estudando, procure compreender a realidade. E claro que quanto melhor o conhecimento que temos da realidade, mais eficientes seremos e com mais facilidade conquistaremos os nossos objetivos. Seja os objetivos individuais, profissionais, nas nossas relações familiares, seja a nossa inserção no processo da luta de classe, seja a nossa inserção nesse movimento aqui, não é? Para derrubar e destruir esses genocidas, genocidas mensageiros da morte, que quer destruir o nosso país e, consequentemente, estão buscando destruir a nossa vida. Não é? Estão aplicando aí a chamada teoria do darwinismo social, ou seja, os pobres, os miseráveis e os fracos, que morram. A sociedade, a vida pertence aos fortes. Isso é inaceitável do ponto de vista humano. Nós devemos buscar ser solidários e buscar construir uma sociedade fraterna e igualitária. Muito obrigado. Excelente, muitíssimo obrigada, professor, por estar aqui conosco. Queria reforçar para todo mundo que as aulas vão continuar disponíveis aqui no YouTube da Fundação Grabois e em breve vão estar disponíveis também como podcast da Escola Castro Alves nas plataformas Spotify e Deezer. Gostaria também de agradecer, para além do professor que deu essa magnífica aula aqui para a gente, as nossas intérpretes, Isabela e Aliciane, que garantiram que a nossa aula aqui fosse mais inclusiva, que todo mundo pudesse participar com qualidade. Agradecer a todos os participantes que nos acompanharam durante o curso sobre a Comuna de Paris e convidar a todos a seguir acompanhando a Fundação Maurício Grabois, a Escola Castro Alves e a juventude também a conhecer a União da Juventude Socialista. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada a todas. Excelente noite e continuidade aí nos estudos. Ei, eu queria falar com você que se identifica com as ideias da esquerda. Você já pensou em aprofundar os seus conhecimentos? Pois eu tenho uma novidade para você. Está no ar o portal da Escola Castro Alves. Nele você vai encontrar cursos sobre feminismo, antirracismo, antifascismo, sobre marxismo, podcasts, artigos e muito mais. Você curtiu? Então não perde tempo não. Acesse o nosso site e conheça a Escola Castro Alves.